Olá pessoal, vou apresentar para vocês a primeira parte da videoaula de Futures do C# 3.0, que mais conhecido também como 3.5, tá? Na verdade, não existe o C# 3.5, ok? O C# 3.0 ele foi lançado junto com o Framework 3.5 e algumas features que foram criadas e tudo mais, o pessoal começou a chamar ele de C# 3.5. Não está errado, mas é apenas popularmente mais conhecido, ok? Essa videoaula que eu vou apresentar, ela tem como objetivo a apresentação das novas features do C# 3.0, tá? E é uma videoaula, apesar de ter alguns conceitos, uma videoaula prática, porque não adianta eu apresentar para vocês somente o conceito e não aplicar na prática, não mostrar para vocês como que isso funciona, ok? Três dessas features que eu vou apresentar nessa aula é a inicialização de coleções, tá? Inicialização de objetos, tá? E também tem as propriedades automáticas que foram criadas nesse C# 3.0. Tem a criação de variáveis, tá? Implícita, tá? Com tipo implícito, na verdade, chamado também de inferência de tipos. Nas próximas videoaulas eu vou estar mostrando os outros features, tá? Vamos ensinar apenas com esses três, ok? Vou abrir aqui o Visual Studio para a criação do nosso projeto, ok? File, New Project, ok? Vamos criar aqui uma console application, que a console fica fácil da gente poder trabalhar, tá? Então a gente vou criar aqui, só um minuto, ok? Vou criar aqui console teste, ok? Vou deixar como console application 1 mesmo, tá? Console application .NET Framework 3.5, ok? O que são as Automatic Properties, tá? As Automatic Properties, ela permite a criação de propriedades, né, e atributos, que são os atributos de classe, né, sem a necessidade de variáveis de controle para os gets e sets, tá? Bom, como é que a gente fazia isso antes? Vou criar aqui uma nova classe, ó, add new class, tá? Add item class. Vou criar aqui na classe, vou criar uma classe aqui, sei lá, vou criar assim, ó, pessoa antes, porque eu vou mostrar como é que a gente implementa. Aliás, não precisa não, só pessoa, tá? Criei aqui uma classe pessoa, e nessa classe pessoa eu vou implementar duas propriedades, private string nome, ok? E public string nome, abre e fecha chaves, get, abre chave, returning this ponto nome, ponto e vírgula. E o set, como é que é o set? This ponto nome recebe value, beleza? É assim que a gente declara uma propriedade hoje, tá? Muita gente não conhece as propriedades automáticas, tá? Então, para quem não conhece, vai continuar implementando dessa maneira aí, que é a maneira antiga. Bom, escrevemos uma, se for contar com as aberturas, né, de colchete, 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas, né, para poder implementar essa propriedade, tá? Só que agora é o seguinte, a gente não faz isso mais, tá? Para criar uma propriedade agora, o que a gente faz é diferente. A gente vai criar assim, ó, public datetime, por exemplo, tá? Esse é um outro campo. Data nascimento, ok? Bom, aí logo aqui a gente já consegue fazer assim, ó, get e set. Acabou. Declarei em apenas uma linha, tá vendo? Escrevi menos. A mesma coisa eu posso fazer aqui com o nome, ó, public string nome, abre e fecha get e set. Olha que legal. Essas são as Automatic Properties, tá vendo? Se você quiser utilizar assim,
bom, você vai escrever muito menos, né? E é muito mais bacana. E, sinceramente, eu acho muito mais bonito de se ver, muito mais fácil de se entender, tá? E a gente também, além disso, a gente pode mudar, inclusive, a visibilidade do get ou do set, tá? Por exemplo, a gente pode fazer com que o get seja protected, e o set seja privado. Olha que legal. Então você consegue fazer isso, tá? Isso que ele está me mostrando aqui, porque ele não vai conseguir fazer. Aqui ele não consegue fazer para os dois, tá? Você só consegue fazer, implementar a visibilidade, né? Colocar a visibilidade em apenas uma das propriedades, tá? Ou no set ou no get, ok? Você não consegue implementar para as duas, ok? Vou deixar aqui, vou tirar, é só para poder mostrar para vocês que vocês conseguem fazer as coisas aqui dentro, ok? Bom, o que a gente pode mostrar agora também é que a gente pode imaginar uma classe seguinte, a classe pessoa, por exemplo, que tem nome, data de nascimento, ok? Vamos colocar aqui o sobrenome também, nome, sobrenome, tá? Olha que legal. Então você declara aí com uma linha, você coloca isso tudo, tá? E antes a gente precisava ter um construtor, né? Com todas as propriedades da classe, se quiséssemos inicializar os valores, né? Então o que acontece? Agora eu vou falar para vocês do Object Initializer, tá? Ele permite algo parecido, né? Com o uso daquele, não sei para quem conhece o VB, aquele if, tá? Em VB. Você pode inicializar um objeto já setando suas propriedades. Então o que eu vou fazer aqui para vocês? Ó, vou deixar essa classe mesmo, tá? Estou utilizando a mesma classe, não estou alterando nada. Tá? Então, o que a gente precisava fazer antes? Tá? A gente precisava inicializar as variáveis, né, de acordo com onde a gente tinha que colocar todas as propriedades da classe que a gente quisesse, né, inicializar o valor. Bom, vamos supor aqui, ó, eu vou criar aqui uma public, esse é o construtor, tá? Pessoa. Para quem não conhece o conceito, tá, do constructor, tá? Vocês podem estar olhando numa outra videoaula que tem falando sobre isso, sobre os construtores, ok? Bom, vou colocar aqui string, ok? Nome, string, sobrenome e date time, data, nascimento, ok? Aqui é o que eu precisava fazer com o constructor antes? This ponto, deixa eu colocar aqui para baixo, que a gente fica com a propriedade lá em cima. This ponto nome, tá vendo? Recebe nome. This ponto sobrenome, recebe sobrenome. This ponto data nascimento, recebe data nascimento. É isso que a gente precisava fazer. E outra, a gente tinha que pegar aqui, se a gente quisesse um constructor diferente, a gente criaria aqui o seguinte, ó. Criaria assim, ó. Tá vendo? Então o que acontece? Eu preciso ter um constructor para cada tipo de inicialização que eu quero. Por exemplo, quero inicializar só com o nome, eu tenho que criar um método que recebe o nome. Eu quero inicializar com todos, aí eu tenho que criar um método, né, um constructor para poder construir com todos. Bom, os Object Initializers são um pouco diferentes, tá? E a gente inicializa o objeto um pouco diferente. Eu vou vir aqui, ó, no program que foi criado, tá? Eu vou colocar assim, ó, pessoa, tá vendo? Nova pessoa, ok? Recebe new pessoa, ok? E aqui a gente coloca, né? O nome seria Carlos, tá vendo? E se eu quiser esse
esse constructor. Mas se eu quiser o outro, tem que colocar Carlos Júnior e a data de nascimento, 18/7/1980. Bom, mas esse aqui é string. Eu vou colocar aqui um datetime.now, tá? Só para representar aqui a data. Bom, aí se eu quisesse isso, eu tinha que fazer um constructor, né, de cada um, tal, para esse tipo de coisa. Bom, e a gente inicializava os objetos assim, tá? Agora, isso, na verdade, ele nos obrigava a ter vários tipos de constructor, igual eu mostrei aqui, ó. Tá? Pois quanto mais atributos a classe possuía, mais formas de distanciá-la a gente tinha. Então, quanto mais coisa a gente tinha aqui, mais a gente tinha que fazer isso, tá? Agora, o que a gente pode fazer é bem diferente, tá? Vamos fazer o seguinte, olha que bacana. Vou inicializar a classe assim, ó. Pessoa, vou apagar esses aqui de cima. Vou fazer assim, ó. Pessoa Carlos, tá vendo? Aí eu vou dar um new pessoa, tá? Normal. E vou colocar assim e abrir os Object Initializer. Bom, o mais bacana é que eu consigo acessar as propriedades. Olha aqui que legal. Então eu coloco nome, recebe Carlos, vírgula, sobrenome, recebe Júnior e pronto. Eu não preciso fazer eu não preciso criar todos os constructores aqui, ó. Eu vou vir aqui e fazer isso aqui, ó. Tá vendo? A única coisa que eu preciso, tirar esses caras. Ok? Olha que legal. Eu não tenho constructor, tá? Fique bem claro isso. Olha que legal. Eu não preciso de constructor na classe, tá? Porque quem constrói a classe para mim é o Object Initializer, tá? Isso é legal demais, nos ajuda demais. Bom, se eu quiser colocar só com o nome, beleza. Ele entende. Se eu quiser construir com tudo, inclusive com data, então eu coloco aqui data de nascimento, tá vendo? Recebe datetime.now, por exemplo. Olha que bacana, gente. É legal demais isso aqui. Muito legal mesmo. Você economiza muita digitação. O código fica mais limpo, mais claro, tá? Não tem aquele monte de coisas que a gente tem que ficar colocando, tal. Então assim, tenta implementar isso ao máximo, porque é bacana, tá? No exemplo que eu mostrei aqui foi numa aplicação console, mas isso aqui pode ser implementado de qualquer maneira dentro das classes, tá? Então tenta implementar isso porque é muito bacana. Tenta lembrar disso na hora que vocês forem construir, colocar um construtor, você fala, opa, eu não preciso de constructor mais não. Eu posso simplesmente declarar as variáveis, as propriedades automáticas, olha que bacana, e colocar os objetos e inicializar aqui com o Object Initializer. É muito legal isso, tá? Então, assim, se vocês, claro que vocês perceberam, mas o constructor foi chamado, foram sempre o constructor default, tá? Isso também pode ser chamado de parameterless, tá? Menos parâmetros, se for a gente traduzir isso, ok? Então, com isso de parameterless, a gente pode apenas ter o constructor default, tá? E o que a gente faz? Inicializa qualquer propriedade que esteja dentro da classe, tá? Então, a gente consegue fazer tudo isso. Bom, se eu tentar fazer aqui, ó, ele já nem me dá opção mais. Aqui ele ainda me dá opção, olha aqui, tá vendo? Que legal. Então, se eu for lá, vamos lá, vou criar aqui mais uma propriedade. Public string CPF, ok? Abre aqui, get, set, ok? Na hora que eu venho aqui, ó, não preciso compilar, não preciso de nada. Posso inicializar só o CPF, tá vendo? Ele vai mostrar na ordem que ele está aqui, tá? Tá vendo? Ó, na ordem de inicialização, tá? String, CPF, aqui, ó. Classe. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o Collection, tá? Initializer, tá? São parecidos com o Object Initializer, porém para coleções, tá? Essa feature ela permite que você defina, né? Você definir, na verdade, elementos para coleção no momento daquela criação dela, tá? Desde que a mesma, obviamente, implemente o enumerable, tá? Vamos ver um caso, tá? De uma lista de strings, por exemplo. Bom, vou criar aqui na minha classe, tá? Aliás, vou criar aqui na minha application, tá? Vou deixar aqui
ok? Vou criar aqui, ó, Object Initializer. Agora eu vou fazer um Collection Initializer, tá? Bom, aqui eu vou criar aqui uma lista, tá? Um list, isso é do Generics, tá? Para quem não viu a videoaula de Generics, é legal dar uma olhada lá, porque ficou bem bacana a videoaula. Ele explica muita coisa sobre Generics, ok? Bom, list string, tá? Vou criar aqui strings, por exemplo, porque ele sempre coloca um S no final, tá? Igual a new list string, ok? Vou criar aqui Carlos Futures C#. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando uma lista já com valores lá dentro, tá? A gente poderíamos também, né, ter uma lista com uma classe que criamos, tá? E utilizar o collection e o object initializer juntos, tá? Nesse caso, vamos falar sobre igual eu tenho aqui a pessoa, nome, CPF, sobrenome. Eu posso fazer isso com uma classe, tá? Por exemplo, list pessoa, tá? Isso é orientação a objeto pura, tá, gente? List pessoa, né? Pessoas, tá vendo que legal? New pessoa, certo? Então o que eu vou fazer aqui? No meu Object Initialize, o que eu vou fazer? Aqui eu vou criar new pessoa, tá? Olha que legal, ó. New pessoa, olha que bacana. E agora eu vou fazer a criação dele igual eu fiz do Object Initializer. Olha lá, ó. CPF 123, datetime, pode colocar datetime.now, nome Carlos, sobrenome Júnior. Gente, vocês conseguiram enxergar aqui? Que bacana isso. Espera só um minutinho, deixa eu ver porque que ele não pode... Por que ele não pode resolver isso aqui? Vamos lá. Deixa eu ver aqui porque que ele não está aceitando, tá? Desculpa, gente. Tá faltando nome aqui. Faltando as propriedades que eu quero inicializar, tá vendo? Não precisa ser na ordem que ele quer, não, tá? Eu coloco a ordem, ok? CPF. Opa, CPF não. Data de nascimento. Tá vendo? E não deixa eu repetir, porque eu coloquei o troço errado aqui, ó. CPF, data de nascimento, nome, tá? É muito bacana isso aqui, gente. É muito legal a gente utilizar isso, tá? Porque fica claro o nosso código. Bom, mas eu tenho, sei lá, eu tenho mais pessoas para poder criar. Como é que eu faço? Vírgula. Olha que legal que ele te dá de opções. Mais itens, tá vendo? Então você pode fazer isso aqui, ó. Criar mais itens sem problema nenhum. Então o que eu criei aqui agora? 1, 2, 3, 4, 5. Cria um outro cara, tá? Delito sem noção. Tá vendo? Eu estou criando eu estou fazendo o Object Initializer com Collection Initializer. É bem bacana isso, tá? Bom, isso aqui, essas opções aqui, ó, que ele está sublinhando, não são erros, tá? É porque eu utilizo o ReSharper. Para quem não conhece o ReSharper, tá?
pode baixar aí que é bem bacana, ele nos ajuda a desenvolver alguns códigos, tá? Bom, tem hora que ele atrapalha, mas é bem legalzinho. Então aqui ele está falando que eu devo declarar uma variável, tá? Implicitamente, mas eu não quero fazer isso, tá? Então tem hora que ele vai te dando esses warning aqui, tá? Bom, o mais legal, gente, voltando aqui, eu estou criando um objeto, tá? Eu estou criando uma coleção de pessoas e eu posso criar aqui quantas eu quiser, olha, é só separar por vírgula. Gente, isso é legal demais. Olha aqui, vírgula e crio outro. Sem problema nenhum, vou lá e crio outro. Crio quantos eu quiser dentro dessa coleção. E quando eu for acessar, eu posso acessá-las da maneira que eu quiser. Tá? A mesma coisa aqui, ó, quer ver? Vou criar aqui, ó. Se eu vier aqui, ó, por exemplo, pessoas, aqui, ó, pessoas, ponto, tá vendo? Count, eu vou saber quantas pessoas tem lá. Então, eu tenho vários métodos dentro dessa coleção, tá? Eu posso adicionar eu posso buscar um cara, eu posso dar um first, porque retorna o primeiro da lista, tá? E já com as propriedades, tá vendo? Então, você pode estar buscando esse cara de maneiras, de N maneiras, tá? Eu vou estar mostrando isso com Lambda, como é que a gente faz uma busca, tal. Eu vou mostrar para vocês, ok? Agora, se eu quiser, por exemplo, buscar aqui, ó, console.writeLine, tá? Na verdade, eu vou fazer assim, ó. For each pessoa, tá? Vou colocar pessoa em pessoa, certo? Então, o que eu vou fazer? Vou escrever aqui, ó, console, pronto, writeLine, pessoa, ponto, nome. Ok? Não vou fazer para todas as propriedades não, mas vocês vão conseguir ver por esse método aqui, tá? Vou dar um build aqui para ver se deu tudo certo. Só um minutinho. Vou comentar isso aqui para que a gente possa fazer os testes, tá? Aí vocês vão ver que ele vai escrever todas as pessoas que estão lá dentro. Opa, porque se você só compilar ele para, tá vendo? Ele busca todos os carinhas que estão lá dentro da coleção. O mais legal é isso, a gente cria os carinhas aqui, ó. Colocar um nome qualquer aqui. Beleza? Então o que a gente faz? Executa e tá vendo? Ele vai escrevendo para mim a coleção que está lá dentro. Por quê? A coleção que eu criei. Então eu crio aqui quantos valores eu quiser e posso fazer deles o que eu quiser também, tá? É muito bacana isso, gente. É muito legal mesmo. Vamos tentar utilizar os objetos initializer, collection initializer, tá? Isso aqui, ó, poxa, sendo utilizado, bem utilizado, você consegue melhorar demais o seu código, tá vendo? Aí você consegue fazer toda essa parte aí de inicialização e tudo mais, tá? Bom, vamos falar aqui um pouquinho também do Implicit Type Local Variables, tá? Bom, o .NET 3.0 ele possui uma keyword chamada ela é diferente, tá, das antigas variáveis que existiam. Não sei para quem conhecia o VB6, por exemplo, que tinha var, é bem diferente daquele var, tá? Elas são locais e fortemente tipadas, apesar de ter um tipo implícito, tá? Bom, pode ser fortemente tipada uma var que contenha um inteiro, por exemplo. Aí ela vai ser do tipo inteiro, implicitamente, tá? E não pode receber outro tipo. Confuso? Bom, vamos fazer uns exemplos aqui que a gente vai entender melhor, tá? Eu vou pegar aqui, ó, vou vir aqui, vou criar aqui um outro logo abaixo aqui, var inteiro recebe 10, ok? Cria uma variável aqui implícita. Int outro inteiro recebe inteiro, tá vendo? Bom, isso é possível, pois o compilador entende, a partir do momento que a variável inteira recebe um valor int,
ela assume o tipo int, tá? E não se pode mais modificar isso. Uma vez colocado o valor aqui inteiro, você não modifica isso mais, tá? Não consegue modificar isso. Bom, e para provar, eu vou mostrar para vocês aqui que a gente vai pegar o type da nossa var, tá? E do nosso outro inteiro, por exemplo. Bom, var inteiro, aí agora eu vou colocar aqui, ó, console.writeLine, tá? Aí eu vou colocar aqui, ó, type, né, of inteiro, ok? Eu vou colocar aqui 2 pontos, só um minutinho, vou colocar aqui, ó, 0, tá? Anytype of outro inteiro. Vou colocar aqui também 2 pontos. Isso aqui é um string format, tá, gente? É bem bacana isso, que você substitui esses campos aqui, ó, pelos valores que eu vou colocar logo ali depois no fechamento da aspas. Vírgula, aí eu vou colocar aqui, ó, inteiro.getType, certo? Beleza? Ponto nome, name, ok? Depois disso, vírgula, outro inteiro, ponto getType, ponto name. O que eu estou fazendo? Estou pegando o nome dos inteiros, tá? Essa verificação ela é feita em tempo de compilação, tá? Ou seja, escrever o código seguinte, para a gente poder escrever esse código, né? Ele não compilaria não, tá? Se a gente colocar, por exemplo, inteiro recebe Carlos, ele nem compila, tá? Olha lá, ó. Nem compila. Por quê? Isso é feito em tempo de compilação, cara. Mas isso é muito legal. Porque aqui, ó, ele já entende que o troço é inteiro. Se eu colocar aqui uma variável, olha aqui que legal que vai acontecer. String. Se eu colocar uma string, é string. Aí eu vou colocar, não, eu quero colocar um 10 mesmo. Aí o que ele assume? Olha lá, inteiro. Gente, legal demais. Então vamos executar aqui, ó. O que ele trouxe para mim? Type of inteiro, int 32. Type of outro inteiro, int 32. Tá vendo? Isso são chamados implicit type local variables, tá? Que é declaração implícita, tá? De variáveis locais. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Façam um bom proveito. Tenha bastante criatividade para poder criar todas essas features e tudo mais dentro das necessidades do seu projeto. Sabendo utilizá-las, vocês vão ver que o seu código fica muito mais bonito, fica muito mais prático, fica muito mais legível e altamente profissional, ok? Um abraço a todos e qualquer dúvida, crítica ou sugestão, manda aí que a gente faz. Um abraço.